Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast. Bom dia, amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bom dia a todos! Sejam todos bem-vindos. Hoje é sábado, 18 de maio. Sou Steven Tutani. Olá, da Gravações A Voz de Deus de Jeffersonville, sou William McMasters. Irmão Steven, tenho que começar perguntando como se sentiu ao ouvir o sétimo anjo mensageiro no último domingo dizer que vocês são meus filhos que gerei para Cristo, que ele está reivindicando o irmão e ele disse, eu sempre reivindico vocês, dando-nos por esposa a Cristo. Uau! Não sei. Quero dizer, sei como me sinto. Só não sei como expressar totalmente o que significa ouvir o profeta de Deus me dizer isso. Faz com que você se sinta selado. Sinto-me comprado, digamos assim, redimido da loja de penhores. E não há nada como isso. Ele também deu ordens. Ele nos disse, não me decepcionem, permaneçam uma virgem casta. Como farei isso, irmão Brana? Permanecendo com a palavra. Amém. Não vou decepcioná-lo, não podemos decepcioná-lo, somos parte dessa palavra. Sim. Temos representação, éramos parte dele antes da fundação do mundo. Vemos a palavra no tempo presente manifestada hoje, como aquela citação da carta de domingo das águias se reunindo. Ah, sim. Essa citação foi uma cartucheira de cano duplo e carregada com chumbo grosso. Amém. Ele revelou isto, nós vemos, nós aceitamos. Não é o que nós somos ou éramos. Deus fez por nós. E essa é a evidência. Assim, estamos cheios do Espírito Santo. Ele deixou isso bem claro várias vezes. É por isso que o Espírito Santo em nós nunca negará o Espírito Santo falando nessas fitas, mostrando-nos coisas que estão por vir, dando a interpretação divina da palavra. Como um verdadeiro filho ou filha de Deus que nasceu de novo, dizemos amém a cada palavra. Acerte esse demônio. É bam, bam, bam. É um soco de nocaute bem ali. O Senhor sabia que precisávamos ouvir essas palavras e adoro como ele disse. Neste momento, enquanto Deus está aqui falando conosco em nosso coração, ele está na África, na Ásia, na Europa e na Inglaterra. Onde quer que os crentes estejam reunidos, lá está ele no meio deles. Adoro isso. Ah, eu também. E cantamos isso com ele bem no final. Eles vêm do Oriente e do Ocidente, vêm de terras distantes para se banquetear com nosso rei. O profeta disse que o rei os convidou a participarem de si mesmo, como nós, peregrinos, somos abençoados. Amém. Somos tão privilegiados. Não é de se admirar que ele tenha dito que vale a pena cada polegada do caminho e que as dificuldades do caminho então parecerão nada. Oh, isso é lindo. Que o Senhor nos mantenha olhando para o fim e não cedamos à pressão do inimigo, nem sejamos enfraquecidos pelos sustos e blefes que o diabo continua lançando contra nós. Estamos selados até o dia da nossa redenção, e não há demônios suficientes no inferno para mudar isso. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, nosso coração clama. Ora vem, Senhor Jesus. Gostaríamos de começar hoje compartilhando este pedido de oração que recebemos do irmão Lee Kufa, do nosso escritório em Moçambique. O pedido diz o seguinte: estou escrevendo para informá-lo sobre um recente incidente que ocorreu com o irmão Jean-Pierre na cidade de Nampula. Infelizmente, nosso irmão e sua família foram vítimas de um ataque violento em sua casa na semana passada. Durante o ataque, enquanto eles estavam dormindo, um grupo de bandidos armados invadiu a casa. Eles estavam armados com facões e facas, e suas intenções eram claras. Eles exigiam dinheiro. O irmão Jean-Pierre tentou bravamente proteger sua família, mas foi brutalmente agredido durante o processo. Como resultado, ele sofreu cortes profundos na cabeça e chegaram até a cortar sua orelha, e ele também perdeu vários dedos no ataque. Foi realmente pela graça de Deus que ele sobreviveu a uma provação tão horrível. Felizmente, o irmão Jean-Pierre
sobreviveu ao ataque, mas isso deixou ele e sua família traumatizados. Os bandidos conseguiram fugir com o dinheiro, além de seus laptops e celulares. É uma situação realmente angustiante e eles precisam de nosso apoio e orações. Peço gentilmente que os mantenham em suas orações nesse momento difícil. Deus os abençoe. Irmão Licufa, É horrível saber que essa preciosa família teve que passar por uma provação tão traumática. Agradecemos ao Senhor por ter poupado a vida de nosso irmão e por ter evitado que sua família fosse ferida. Eles transportaram o irmão Jean por mais de 1.930 quilômetros até a capital de Moçambique, Maputo, devido à gravidade de seus ferimentos, achando que ele precisaria passar por uma cirurgia na cabeça. Mas, pela graça de Deus, não foi necessária nenhuma cirurgia e ele já saiu do hospital e está se restabelecendo. louvado seja o nome do Senhor. O irmão Lee também nos informou que o irmão Jean-Pierre é pastor de uma pequena igreja de fita em Nampula, onde ele acompanha fielmente a programação de cultos do Tabernáculo Brana todos os domingos, apertando o play para a sua pequena congregação. Que o Senhor lhes dê forças enquanto prosseguem e se curam dessas cicatrizes da batalha. Sabemos que Deus é sempre fiel a seus filhos queridos e que todas as coisas acontecem para sua glória e honra. Passando para o Brasil, semana passada pedimos suas orações a respeito das enchentes no país. Esta semana, ficamos sabendo mais sobre a terrível situação, que está sendo relatada como um dos piores desastres da história da região. O Rio Grande do Sul, estado mais ao sul do Brasil, é onde as enchentes estão ocorrendo, após chuvas sem precedentes que começaram em 29 de abril. Isso afetou mais de 500 famílias da Mensagem, com o último relatório informando que mais de 100 famílias perderam tudo. Está sendo relatado como um dos piores desastres na história dessa região, superando o recorde de inundação estabelecido em 1941 em mais de 60 centímetros. Foi realmente devastador para os crentes que vivem nessa área. O irmão Anderson, do escritório da gravações A Voz de Deus, em São José dos Campos, tem sido bombardeado com muitas mensagens, fotos e vídeos mostrando a devastação. É mesmo de partir o coração, e é impressionante ver a situação lá. Casas e igrejas estão debaixo d'água, e todos os itens pessoais foram perdidos. No entanto, não ouvimos falar de nenhuma perda de vida entre os crentes. Esforços têm sido feitos esta semana para ajudar essas famílias em suas necessidades, já que algumas se encontram em abrigos e outras estão voltando para casa para começar a limpar e proteger o que lhes resta. Há muitos ladrões que estão roubando as casas que estão abandonadas, e isso está fazendo com que muitos irmãos voltem para suas casas, mesmo estando inundadas. Nosso escritório da gravações A Voz de Deus do Brasil enviou fundos para a região para ajudar a prover comida e água para essas famílias durante esta tragédia. Um WhatsApp foi enviado para os crentes do Brasil que perguntaram como podem ajudar a contribuir com esses crentes que estão sofrendo e iremos direcionar esses fundos para eles. Por favor, continuem a manter esses santos em oração, pois o irmão Anderson está sabendo que as crianças e os idosos, que são os mais vulneráveis, estão começando a ficar doentes nas condições que estão enfrentando. Sabemos que Papai Deus é mais do que capaz de agir no local e proporcionar alívio e conforto de uma forma que só Ele pode fazer. Nossa oração é que Ele envolva com seus braços cada uma das famílias afetadas e faça com que saibam o quanto Ele as ama e que está ao lado delas nesse momento tão difícil. Continuando no Brasil, temos algumas notícias empolgantes de encorajamento que ocorreram na cidade de Brasília, capital do Brasil. Uma distribuição de tablets Ágapo está em andamento, pois o irmão Anderson e uma equipe de voluntários realizaram uma reunião e um culto no final da tarde. Um centro de convenções foi alugado e estávamos realmente ansiosos para começar a distribuição. Este é o relato do irmão Anderson. Shalom,
A todos os crentes, sou seu irmão em Cristo, Anderson Vieira, distribuidor da Gravações A Voz de Deus, do Brasil. 7 de maio de 2024, às 5 da manhã, partimos de São Paulo em direção a Brasília. Percorremos 800 quilômetros e chegamos à cidade de Patos de Minas, onde descansamos e na manhã do dia seguinte continuamos nossa viagem até a capital do Brasil, Brasília, onde no dia 11 de maio tivemos uma grande reunião para distribuir os tablets Ágapo. Obrigado por suas orações, que Deus os abençoe. Deus o abençoe também, irmão Anderson. Somos muito gratos ao Senhor por mais uma vez fazer com que os tablets cheguem às mãos dessas preciosas famílias. Após essa primeira reunião, o irmão Anderson viajará para o estado de Minas Gerais, visitando 7 cidades para distribuir os tablets. No final deste mês, ele voltará à estrada com destino a esse mesmo estado, visitando outras 10 cidades e continuando o trabalho de distribuição. Por favor, mantenham a equipe de distribuição em oração durante o mês de maio, pois eles estarão bastante ativos, cobrindo grande quantidade de terreno. Somos gratos por essa oportunidade, mais uma vez, de estar diante das pessoas e mantê-las encorajadas com a mensagem da hora. Em janeiro, informamos que estávamos a todo vapor para fornecer ao irmão Emmanuel Nangoni sua primeira remessa de tablets Ágapo para os crentes do país do Chad, por meio do escritório da Gravações A Voz de Deus, em Camarões. Aconteceu do irmão Kamte e seu assistente do escritório de Camarões terem uma viagem de distribuição programada a uma curta distância de carro do irmão Emmanuel, na capital de N'Djamena. Essa foi a oportunidade perfeita para os irmãos se encontrarem e receberem a preciosa carga. Havia muitas peças que precisavam se encaixar para tornar isso possível. Então começamos a trabalhar para organizar a papelada necessária para transferir os tablets de um país para outro, bem como para organizar os horários, os locais de encontro e os fundos para os irmãos de cada país. O Senhor permitiu que todas as peças certas se encaixassem e a missão foi um sucesso. No final de fevereiro, o irmão Emanuel viajou para Maroa, em Camarões. O irmão Emanuel teria a oportunidade de ver e aprender como os irmãos distribuem os tablets, de modo a estar mais preparado para a próxima distribuição. Tudo se encaixou perfeitamente, e o irmão Emanuel conseguiu receber os tablets para o Chad e transportá-los com segurança na volta para o seu país. Isso levou diretamente à próxima peça do quebra-cabeça, que era a distribuição no Chad. O irmão José decidiu enviar o veterano irmão Mali, do escritório de Kinshasa, para ajudar o irmão Emanuel em sua primeira viagem de distribuição. Começamos a trabalhar mais uma vez para organizar os detalhes entre os dois irmãos que estavam a quase 3.000 quilômetros um do outro em países diferentes. Os horários tinham que ser coordenados, os vistos de viagem tinham que ser aprovados, os fundos emitidos, os voos reservados e a rota de distribuição planejada. Mais uma vez, o Senhor permitiu que todas as peças certas se encaixassem, e tudo foi colocado em movimento. Em 18 de março, o irmão Mali chegou ao Chad e os irmãos rapidamente colaboraram com os detalhes da primeira distribuição na manhã seguinte na capital, N'Djamena. Sua primeira parada foi um começo maravilhoso, com muitos crentes das igrejas vizinhas se unindo no terreno comum da mensagem que todos tanto prezamos. Seus tão esperados tablets haviam chegado e eles estavam ansiosos para segurá-los nas mãos e aprender a usar seus novos dispositivos. Na manhã seguinte, os irmãos saíram para viajar 500 quilômetros ao sul até a cidade de Maondo para a segunda distribuição, antes de continuarem por mais 150 quilômetros até o terceiro destino, a cidade de Doba. Depois de Doba, eles seguiram para o ponto mais distante, na cidade de Sar, a 104 quilômetros a leste. No total, o irmão Emanuel e o irmão Mali viajaram mais de 1.600 quilômetros
para chegarem a 179 famílias em sua rota e entregarem os tão esperados tablets Ágapo. Devido às condições perigosas que existem nas profundezas da selva, eles não puderam viajar para fora da rota das cidades mais estabelecidas, mas muitos dos crentes puderam e quiseram percorrer longas distâncias a pé, de bicicleta ou pedindo carona para receberem seus presentes de amor. No momento, eles só podem fornecer tablets para aqueles que têm a capacidade de recarregar um tablet, mas há muitos outros que estão sofrendo com a crise da falta de eletricidade e, portanto, sem meios de recarregar e usar um tablet. Estamos trabalhando ativamente para fornecer a esses crentes restantes uma unidade de energia solar personalizada e, querendo o Senhor, eles também terão em breve uma maneira de ouvir a voz de Deus por si mesmos. Graças ao Senhor. É de tocar o coração saber que ainda há crentes por aí que nunca ouviram a voz do profeta, ou que não podem ouvi-la todos os dias, como nós temos o privilégio de ouvir. Mas pela graça de Deus, isso não ficará assim por muito mais tempo. E, por fim, desde o início, em 1909, essa mensagem e mensageiro do tempo do fim é sempre acompanhada pelo sobrenatural. Aqueles que acreditam e ouvem a mensagem são abençoados por testemunhar constantemente esse Deus sobrenatural, curando suas doenças, ressuscitando seus mortos e realizando proezas poderosas que vindicam e provam a sua palavra, conforme Hebreus 13, 8. Aqui está apenas um desses testemunhos de um irmão em Indiana. Eu só queria compartilhar com vocês toda a cura que recebi durante a fita de domingo, provando a sua palavra. Tenho lutado contra um coágulo sanguíneo em minha perna esquerda nos últimos 3 anos e meio. Para a surpresa do médico, o coágulo permaneceu em minha perna, apesar da medicação anticoagulante que tenho tomado desde que o coágulo foi detectado. Lembro-me da manhã de domingo, 21 de abril. Eu estava me vestindo e estava com 2 camisas na mão, tentando decidir qual delas usar. Uma era cinza e a outra esverdeada. Eu estava indeciso, tentando tomar uma decisão. Normalmente não levo muito tempo ou penso muito no que vestir, mas, por algum motivo, nesse dia eu estava levando um tempo considerável para escolher uma camisa. Acabei vestindo a verde. Não pensei mais nisso até ouvirmos a fita daquele dia. Perto do final da fita, o irmão Brana estava discernindo e disse o seguinte: You believe? What about you out there? Do you believe too? Yes. If thou canst believe, all Você things crê? are possible. E você aí, você também crê? Se puderes crer, tudo é possível. Com aparência de muito sincera quanto a isso. Crê que esse coágulo de sangue também sairá? Sentado bem aí de camisa que parece verde. Raise up your hand. Levante a mão se crer que sairá. Sairá. I never seen a man in my life. Nunca vi esse homem na vida. Totalmente, absolutamente desconhecido para mim. Nunca o vi. Quando ouvi isso, soube que era para mim. Levantei a mão como nosso profeta instruiu e recebi a promessa de que o coágulo de sangue sairia. Olhei para minha esposa e ela estava com um sorriso enorme no rosto. Ela ouviu exatamente o que eu ouvi e sabia que eu tinha acabado de ser curado. Louvado seja o Senhor. Quando olho para aquela manhã, vejo que o Senhor me guiou, mesmo quando eu estava fazendo algo tão simples como escolher a camisa a usar naquele dia. Eu não estava ciente disso quando acordei aquela manhã, mas Ele escolheu aquele dia e aquela hora, antes da fundação do mundo, para que eu recebesse minha cura. Espero que esse pequeno testemunho traga louvor, honra e glória ao Senhor, e que seja uma bênção para a noiva de Cristo em todo o mundo. Deus os abençoe. Um irmão de Charlestown, Indiana. Louvado seja o Senhor. Esse testemunho é outro exemplo de que o sobrenatural acontece toda vez que apertamos o play e ouvimos a voz de Deus. Sim, Senhor.
pois sabemos que não há unção maior, não há ministério maior, não há revelação maior e não há nada que se iguale a ouvir essa voz. Louvado seja o Senhor. Isso conclui o episódio de hoje. Não deixem de procurar por atualizações durante a semana no brana.org, nos canais do WhatsApp e em nosso aplicativo Lifeline. Mas antes de irmos, há um aniversário especial amanhã que não poderíamos deixar passar sem mencionar. Em nome da noiva do mundo todo, irmão José, queremos lhe desejar um aniversário muito feliz e que Deus o abençoe por tudo o que faz pela noiva ao redor do mundo. Now all this congregation joining together never grow old. Come on, all together now. Never.